Este é um auxílio homilético, quer dizer, é uma ajuda para a pregação, tá bom? Eu vou utilizar a versão Almeida e com uma diagramação diferente ou própria em forma de poesia. Você precisa conferir no material impresso, tá bem? Assim diz o Senhor: mantende o juízo, retidão, e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a se manifestar. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisto se afirma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga ao eunuco: eis que sou como uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhe aquilo que me agrada e abraçam a aliança, darei a minha casa e dentro dos meus muros um memorial, e um monte eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. A estrutura do texto pode ser a seguinte: os versos 1 e 2 são programáticos para todo o bloco de Isaías 56 a 66. Mostra a direção em que esses capítulos querem ser lidos. O verso 3 é um lamento que resulta nos seguintes oráculos de salvação. Versos 4 e 5 para os eunucos e versos 6 e 7 para os estrangeiros. O verso 8 fecha o bloco, resumindo a atividade salvadora de Javé. Um resumo do contexto. Com Isaías 56 a 66, estamos na época pós-exílio, como já disse, e vários projetos de reconstrução nacional dos judeus estão sendo planejados e executados sob o patrocínio dos governantes persas. Especificamente, Isaías 56, 1 a 8, aponta para um conflito dentro da proposta de restauração da nação, respectivamente, do templo e do seu serviço. A disputa se dá, ao que tudo indica, em relação à abertura da adoração de Javé e do serviço do templo para outros povos e gentes, o que dá um tom universalista de Isaías 56 a 66. Mas o que é duramente criticado por Ezequiel 44, versos 6 e seguintes, por exemplo, que quer exclusividade na comunidade dos adoradores de Javé. É sintomático que a problemática se dê em torno dos eunucos estrangeiros. Assim temos, por um lado, judeus que serviram em cortes estrangeiras, onde foram feitos eunucos, e agora retornam. E, por outro lado, os estrangeiros que estavam em Judá, pois eles tinham ocupado as terras deixadas pelos exilados, como a gente já viu. Para a pregação, eu faço os seguintes destaques. No verso 1, temos uma admoestação para que se mantenha a retidão e se faça justiça. É uma exortação para agir, motivado pela boa nova de que a salvação de Deus está próxima. Desta forma, o verso 2 pode chamar de bem-aventurado quem se firma na prática da justiça, qualificando o que seja tal prática, isto é, guardar o sábado e a mão de cometer algum mal. É bom lembrar que o sábado, que ganhou grande relevância no exílio, é visto agora como um sinal de aliança. Dá uma conferida em Êxodo 31, 13 e 17. E não é como um ritual apenas, tá bom? No mesmo verso 2, ficamos sabendo que os que são aventurados são os homens, literalmente, filhos de Adão.
o que já antecipa a ideia do verso 7 para todos os povos. O verso 3 é um lamento de estrangeiros e eunucos, pois a lei, Deuteronômio 23, negava o acesso de tais pessoas à comunidade cultica. Ao que parece, tal lei estava sendo usada por um outro grupo para justificar a separação entre judeus e os outros. Os versos 4 e 5, e 6 e 7 trazem uma palavra de Javé aos eunucos e aos estrangeiros, respectivamente. Nela fica expressa a boa vontade de Deus em acolher tais pessoas como seus adoradores e servidores. Os requisitos para que eles se tornem adoradores e servidores são explanados junto com as promessas. Um memorial e nome para os eunucos, isto é, a mesma promessa feita a Abraão de ter um nome e uma descendência em Gênesis 12, pois eles se consideravam, ou eram considerados, esses eunucos, como árvores secas. Para os estrangeiros, a bênção vem em forma de serviço no culto, isto é, o mesmo pleno direito que um judeu puro tinha. No verso 7 ainda, é significativo que a casa do Senhor será chamada de casa de oração. Há aqui uma mudança em relação à função do templo. Ele não mais será utilizado para sacrifícios, mas para ser um lugar de comunicação com Javé. No verso 8, a palavra outros significa estrangeiros e não outros judeus somente, como alguns entendem. Isaías 56 e a sua mensagem para a sua própria época. O texto mostra um conflito entre dois grupos de exilados judeus que estão retornando a Judá. Um é aquele que transmitiu o texto bíblico. O outro deve ser aquele que encontramos em Ezequiel 44. O primeiro grupo é universalista, tolerante, enquanto o segundo grupo se ressente de haver tal abertura e tolerância para com os estrangeiros e os eunucos. A salvação, justiça, prestes a se manifestar, é entendida como um programa de reconstrução da comunidade de adoradores, centradas no templo. Nisto, ambos os grupos parecem concordar. Contudo, é no limite que tal comunidade deve ter que acaba a concordância em torno do assunto. Para os articuladores do texto de Isaías 56, a comunidade deve abranger todos os homens, mesmo aqueles que, por qualquer motivo, a lei de Deus não acolha, estrangeiros e eunucos, por exemplo. A eles serão dados um nome, memorial ou uma posteridade. E um lugar também, não só no culto, mas todas as atividades e privilégios de um judeu legítimo, isto é, a cidadania e a propriedade da terra. É fácil ver como a reação do outro grupo não poderia deixar de ser veemente, pois seu sectarismo não o deixa repartir privilégios e direitos. É mais ainda, se para o grupo de exclusivistas o templo é um local apenas para a prática da religião, para os outros é a casa de oração, local onde se conversa com Deus, onde se ouvem as promessas e os oráculos. Outra diferença é que o grupo universalista entende como condição para o serviço a Javé a vida de retidão e a prática da justiça. Para os outros, o que conta é pertencer ao povo de Israel, e isso basta. Resumindo, o retorno a Judá é a salvação, justiça que se manifesta para todos os homens, mesmo para os estrangeiros e eunucos, que serão congregados com Israel. Verso 8. Isaías 56 e o Novo Testamento. É Jesus quem utiliza Isaías 56, 7 ao expulsar os cambistas e vendedores do templo. Marcos 11, 15 a 18. Se bem que em outro contexto, tá certo? Porém, antes de tudo, é a mensagem de Isaías 56 que é grandemente difundida no Novo Testamento, qual seja, a abertura da comunidade fiéis para outros povos e gentes.
Assim, Atos 8, 26 a 40, narra a admissão de um eunuco, veja só, um estrangeiro, à comunidade primitiva, sem que lhe seja feita qualquer objeção. Note que Filipe é um helenista, portanto, um judeu misturado. Atos 10 fala da inspiração de Cornélio, um gentil militar romano, na igreja pelo trabalho missionário de Pedro, que é um judeu, que tem que deixar seus preconceitos judaicos que o impede de aceitar um gentil como membro da comunidade. Isaías 56 e sua mensagem para hoje. Podemos abordar a mensagem de Isaías em nossos dias em dois níveis, no nível da igreja e no nível do mundo como um todo. No primeiro caso, está em questão o trabalho missionário da igreja, que por sua própria natureza tende a operar de maneira seletiva, o que se transforma, via de regra, em uma porta aberta a sectarismo de toda espécie, seja racial, denominacional, cultural, social, etc. Guilherme Kerr Neto e Jorge Heder parecem expressar bem o que eu quero dizer na canção Conceitos e Preconceitos. Já no segundo caso, está em questão um projeto de sociedade global, no qual as diferenças socioeconômicas são derrubadas e surge uma fraternidade capaz de distribuir melhor os recursos, permitindo a todos uma vida mais digna. Uma sociedade em que todos, indistintamente, tenham participação no bem-estar social. E não há como desconectar um nível do outro, pois ambos interagem na mesma esfera. O que deve ser comum, então, tanto para a Igreja quanto para o mundo, é a concepção de salvação, justiça de Javé, que é para ser patrimônio de todos os seres, e a prática de retidão e justiça, que é uma exigência da mesma, ok? Até a próxima aula.